para o terceiro ano. Vamos relembrar alguns conceitos da unidade 30. Então, vamos falar de distribuição de frequências. Então, a gente tem aqui o exercício 1, que foi tirado lá da página 59. Vejam só, a gente tem um intervalo. O que é o intervalo? Aqui, por exemplo, de 0 a 10, estão todos os tempos, né, de 0 até 10. Então, esse intervalo de tempo compreende 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, até 9. Por quê? Porque os 10 segundos já entra no intervalo seguinte, tá? Então, temos intervalo de tempo e temos a frequência que isso ocorre. Então, a gente tem 10 tempos, né, no intervalo de 0 a 10. A gente tem 42 tempos que ficam nesse intervalo, 24 que estão nesse intervalo. Então, imagine essa situação, a gente tem uma sala com 100 alunos, né? Por exemplo, a gente teria então 10 alunos que tiraram notas de 0 a 10. A gente teria 8 alunos que tiraram nota de 40 a 50, tá? Esse é o nossos intervalos e a frequência com que acontece. Essa frequência é chamada absoluta, porque são em números, né? Se eu tenho 100 tempos registrados, 10 são daquele intervalo, 42 são daquele intervalo e tudo mais. Já a frequência relativa, a gente vai representar através da porcentagem. Como aqui já está 100, né, e a porcentagem é sempre o total 100%, os valores vão ficar, o valor numérico ficará o mesmo, mas em porcentagem. Então, a gente vai ter 10%, 42%, 24%, 11%, 8% e 5%, tá bom? Aqui a gente vai ter a frequência relativa acumulada, ou seja, no primeiro intervalo, 10%. Para marcar na segunda linha aqui, eu vou somar o primeiro com a porcentagem que apareceu aqui. Então, 52%. Depois eu vou somar o 52 com o 24. 76%. Depois o 76 com 11. 87. Depois 87 com 8. 95. 95 com 5 até fechar o 100%. Tá bom? Ainda falando sobre os intervalos, veja bem. No intervalo de 0 a 10, estão representados vários valores, né? A gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 7 e o 9. Para a gente ter um único valor para representar esse intervalo, a gente faz o ponto médio dele. Então, a gente sempre soma o primeiro valor com o último, né? O menor com o máximo e divide por 2. Então, o ponto médio aqui é 5. O próximo, olha só, 15. Então, o próximo a gente faz 20 mais 30, 50. E por aí vai, a gente faz isso com todos. Esse ponto médio depois a gente vai usar mais para frente para trabalhar com a média, com a variância, tá? Então, a gente precisa do ponto médio. Então, aqui a gente está calculando, o próximo é 35, daí a gente vai ter 45 e 55. Então, a gente tem um ponto médio, tá, de cada intervalo, beleza? Agora a gente vai calcular a média daqueles tempos, né, dos intervalos de tempo. Como é que a gente faz isso? Bom, vou marcar aqui M de média. Como que a gente faz? Bom, lembra dos pontos médios que a gente marcou? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o 5 e vai multiplicar ele pela frequência que ele apareceu. Tá vendo? Ele apareceu 10 vezes. Então, eu vou multiplicar por 10. E faço isso com todo mundo lá. O próximo ponto médio é 15. Eu vou multiplicar por 42, que é a frequência dele. O próximo ponto médio é 25. Eu vou multiplicar pela frequência dele. 24. Eu faço isso com todos. Então, 35 vezes 11 mais 45 vezes 8 mais
55 vezes 5, tá? Qual o total, né, das frequências absolutas? É 100. Então, a gente vai dividir por 100. Então, lembre, é o ponto médio do intervalo vezes a frequência. Então, aqui dá 50. 15 vezes 42 dá 630. Vou marcando aqui. 25 vezes 24. 600. 35 vezes 11. 385. 45 vezes 8, 200, né? Não, 360. Quase comi de bola aqui. E 55 vezes 5, 275. O que a gente faz agora? A gente vai pegar e vai somar todo mundo. Então, eu tenho lá 50 mais 630 mais 600 mais 325. Não, 385 mais 360 mais 275. Somei tudo. O meu valor encontrado é 2.300, que a gente vai dividir por 100, que é o total, né? Então, a nossa média é 23. Belezinha? Para calcular a variância, a gente vai precisar novamente do ponto médio e também da média. Então, para calcular a variância, vai ficar assim. Vou abrir o parênteses, faço a minha média menos o ponto médio. Então, 23 menos 5 ao quadrado. Aí eu faço 23 menos o próximo ponto médio, que é 15. Todo mundo elevado ao quadrado. Eu estou deixando uns espaços aqui, eu já vou falar por quê. Então, olha lá, 23 menos 25, também ao quadrado. Acabou o meu espaço aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Então, 23 menos 35, 23 menos 45, e, para acabar, 23 menos 55. Por que eu deixei esse espaço? Porque aqui fora eu coloco a frequência. Então, aqui eu vou fazer vezes 10, aqui eu vou fazer vezes 42, vezes 24, aqui vezes 11, aqui vezes 8 e aqui vezes 5. Tá bom? E tudo isso aqui é dividido por 100, né? Que é o total da minha frequência absoluta. Então, em cada lugar desse, eu diminuo e elevo ao quadrado. Feito isso, eu multiplico pela frequência. Eu vou espremer bem no cantinho aqui, porque senão não vai dar espaço. Mas, ó, 23 menos 5, 18. 18 ao quadrado. 324 vezes 10, eu coloco lá 3.240. Mais, aí vou lá, 23 menos 15, dá 8, né? 8 ao quadrado, 64. Aí a gente pega 64 e multiplica por 42. 2.688. Mais 23 menos 25, menos 2. Ao quadrado, dá 4. 4 vezes 24, 96. Então, a gente coloca o 96 aqui. Embaixo, 23 menos 35, 12. 12 ao quadrado, 144. Vezes 11, 1.584. Mais, agora aqui, 45 menos 23, dá 22. Ao quadrado, 484, que vai multiplicar por 8, 3.872. O último, 55 menos 23, dá 32. Então, 32 ao quadrado,
4. 1.024 vezes 5, 5.120. Vou somar todo mundo e vou dividir por 100. Então, agora vamos lá. 3.240 mais 2.688 mais 96 mais 1.584 mais 3.872 mais 5.120. Dá um total de 16.600, que a gente vai dividir por 100, vai cortar os zeros e minha resposta é 166. Esse é o valor da minha variância. Com o valor da variância, a gente consegue determinar o desvio padrão. O desvio padrão é só tirar a raiz quadrada do valor da variância. Então, raiz quadrada de 166 é aproximadamente 12,9. Então, aqui a gente calculou a média, a variância e o desvio padrão. Agora a gente vai calcular a mediana. Esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Primeiro a gente olha a nossa tabela. A gente tem 100 valores. A mediana, né, a gente coloca os valores em ordem crescente e pega exatamente quem está no meio. Então, para descobrir onde está a mediana, a gente faz assim. Se o total é 100, a metade é 50, né? Olha só, se eu somar 10 com 42, dá 52. Então, quer dizer que a minha metade está aqui, está nesse intervalo. É um número entre 10 e 20. E como é que a gente faz para determinar esse valor? Então, presta atenção. A gente começa assim. Bom, aqui vai de 0 a 10, não vai? O intervalo aqui é de qual tamanho? 10. Qual frequência ele apareceu? 10 também. Agora vem a parte que a gente quer. Qual o tamanho desse intervalo aqui? Esse intervalo aqui, o tamanho dele é 10. Porém, o valor que eu quero está ali e eu não sei qual é. Então, eu vou montar o seguinte. Eu vou abrir um parênteses, vou colocar a letra M, menos o primeiro valor do intervalo, que é 10. E vou fechar o parênteses, tá bom? Vou multiplicar pela frequência. A frequência aqui é 42. Sempre eu vou fazer assim. Agora, ó, a mediana separa os valores na metade. Minha primeira metade está aqui. Vou colocar um sinal de igual e para lá vai estar a minha segunda metade. Como é que eu vou determinar a segunda metade? Bom, primeiro eu tenho que organizar tudo para montar uma equação. Então, como a minha outra metade está nesse intervalo, né? Começa a partir desse intervalo, depois da mediana, eu vou colocar assim. Aqui ficou mediana menos 10, que é o menor valor. E aqui do outro lado eu começo 20 menos M de mediana. A frequência que eu coloco é 42 também, porque está no mesmo intervalo, mas aí eu vou vendo. Qual o tamanho do intervalo aqui? O tamanho é 10. Esse intervalo tem frequência 24. O outro, o intervalo é 10. A frequência é 11. O outro tem intervalo 10, frequência 8. E por último, intervalo 10, frequência 5. O que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vem resolvendo as multiplicações. Então aqui fica 100, aqui vai rolar um chuveirinho, vai ficar 42M menos 420, igual, aqui vai rolar um chuveirinho também, 840 menos 42M, mais aqui 240, aqui 110, aqui 80 e aqui 50. Então, eu venho agora e junto esse 100 com esse 420. Então, vai ficar
Desse lado o sinal igual, 42m menos 320. Igual, vou repetir o menos 42 aqui e vou juntar a galera que ficou para trás. Então, a gente tem 840 mais 240 mais 110 mais 80 mais 50. Então, aqui a gente tem 1.320. O que a gente vai fazer agora? Como toda equação, a gente vai passar esse menos 42m para o outro lado para poder juntar com esse que é positivo. Ele passa também positivo. E esse 320 a gente joga para o outro lado. Então vai ficar 1.320. Como aquele é negativo, ele vai passar somando. 42 mais 42, 84m. 1.320 mais 320, 1.640. O 84 vai passar dividindo. Agora a gente pega 1.640 e divide por 84. E a gente vai ter a nossa mediana aproximadamente 19,5. Então, determinamos o valor da nossa mediana. Agora, a gente vai fazer a moda. Como é que a gente faz a moda? A gente olha a maior frequência. A maior frequência é 42, tá? Então, o intervalo que está a moda é esse. O que a gente faz? 10 mais 20 dividido por 2. Então, vai dar 30 dividido por 2. A nossa moda é 15. Então, agora a gente determinou a mediana, 19,5, e a nossa moda é 15. Beleza? Vamos para o histograma agora. Bom, agora a gente vai fazer um histograma. O que a gente precisa para fazer o histograma? Primeiro, o eixo Y e o eixo X. A partir disso, a gente vai marcar, né, as nossas informações. Então, o nosso tempo que estava no intervalo, a gente vai colocar aqui. Então, tempo. Nós temos os intervalos de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Tá bom? E a gente tem a frequência, que vai ser o nosso eixo Y, tá? A gente tem 10, a gente tem 11, que vai ser um pouquinho aqui em cima, a gente tem 8, bom, vai ficar um pouquinho espremido, então vamos fazer o seguinte, aqui vai estar o nosso 5, aqui vai estar o nosso 8, 10, 11, 24 e 42. Não ficou bem bonito, mas é porque é só para dar o conceito. Então, olha só, de 0 a 10, esse intervalo vai até o 10. Então, a gente marca até aqui. De 10 a 20 dá até o 42. Então, a gente faz a barrinha até o 42 lá em cima. De 20 a 30 até o 24. Então, tá aqui. E daí nós temos quem mais? Do 30 ao 40 até o 11. Então, aqui. Do 40 ao 50 até o 8. E do 50 ao 60, 5. Então, tá aí o nosso histograma. E a partir dele, a gente já pode fazer o chamado polígono de frequências. Tá? Aqui é o seguinte, cada lugar desse, cada barra dessa tem um ponto médio. O que a gente faz? A gente marca os pontos médios, tá vendo? Tô marcando todos. Vou marcar um aqui fora e o outro lá antes. Eu venho e ligo eles. Então, tá aqui o nosso polígono de frequências.
Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.